Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawit, criador do Projeto Break. Estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. A convidada é Flávia Poliani, formada em economia, largou a vida corporativa para trabalhar com cafés. Hoje ela é barista, consultora, proprietária do The Little Coffee Shop e criadora da Coffee Week Brasil. Bem-vindo, Flávia, tudo bem? Tudo bom, Gui? Obrigada por me convidar. Uma alegria estar aqui. Obrigado você, Flávia. E Flávia, você tem um curso chamado Por que abrir ou não uma cafeteria, o que é bem interessante, já que muitas pessoas têm uma visão romântica do mundo dos cafés. E a sua trajetória também teve bastante percalços e até uma crise de ansiedade no seu primeiro trabalho como barista. Conta um pouco como foi o seu começo. Aqui, meu começo, na verdade, ele foi bem diferente do pessoal que quer abrir cafeteria, né? Mas ali, voltando muito tempo atrás, que eu já estou nisso há 16 anos, na verdade, para minha primeira entrevista de trabalho de barista, eu nem sabia o que era barista, né? E isso eu estava fora do Brasil, eu estava na Austrália, eu estava fazendo uma pós, e eu tinha uma bolsa, né, para estudar, mas eu era não pagar a mensalidade, então eu tinha que trabalhar. Então eu fui procurar um emprego, e eu comecei trabalhando em festas, e era muito instável, fui procurar coisa mais estável. E aí, na época, olhando classificados, porque eu sou da época que ainda a gente lia classificados para procurar trabalho, né? E aí tinha lá em Sydney isso, né? Tinha muita barista. Que Cristo é barista, né? Aí eu fui perguntar para um amigo meu que já estava lá há muito tempo, falei, o que é barista? E ele falou assim, barista é quem faz café. Eu falei assim, bom, fazer café, né? Eu não tomo café, eu não gosto de café, não gostava na época. Mas não deve ser difícil, né? Aí eu fui lá, me liguei, marquei a hora e fui para a entrevista. Aí chegando lá, o pessoal me levou para trás do balcão. Eu falei assim, aqui tá aqui a máquina, o moinho, você sabe usar, né? Aí eu olhei aquilo e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, porque eu nunca nem tinha tomado expresso na minha vida. E aí eu olhei, né, tentei disfarçar, eu falei assim, então, no Brasil é diferente, a gente faz café diferente, mas eu acho que eu me viro. Tipo, a máquina é diferente, mas nem é, né, porque máquina de expresso, moinho, é moinho. Enfim, mas tentei disfarçar, falei assim, não, então é diferente no Brasil, mas eu me viro. Aí ele falou, tá bom, aí ele, vou pegar o leite, então ele saiu e foi lá dentro pegar o leite. E nisso eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas eu não sei nem ligar isso daqui, por onde eu começo? Comecei a falar, o que eu faço? E aí ele não voltava, eu falei assim, o que eu faço? O que eu fiz? Eu saí correndo, Gui, eu fui embora. Deu pânico, eu falei, o que eu faço? Onde é aqui? O que é isso, né? O que é? Nossa, né? Enfim, essa foi então a minha primeira... entrevista de emprego para barista, né? Então, bem diferente da maioria que resolve começar, né? Isso daí. Eu nem pensava, na época, eu nem pensava em trabalhar com café. Eu não gostava de café, né? Eu não pensava em trabalhar... mas eu morro pela boca, viu, Gui? Quando eu estava ainda na época de economia, administração, eu falava, eu nunca vou trabalhar em banco. Fui trabalhar em banco, né? Não tomava café, virei barista. Eu sempre falava, antes de abrir o Little, eu sempre falava, eu nunca vou abrir cafeteria, né? Abrir cafeteria. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Eu podia falar, nunca vou ganhar na Mega Sena, né? É uma boa, funciona. Boa. Mas aí você continuou na Austrália, no final você fez um curso de barista lá, como é que foi? Eu fiz alguns cursos, eu continuei lá, e aí eu fui trabalhar, eu comecei, na verdade, trabalhando numa padaria que tinha uma operação de café muito forte, né? O consumo lá de café de rua é muito forte, em Sydney, pelo menos, né? E comecei como atendente, eu passava longe da máquina, as pessoas sabiam que eu não sabia nada, também nem pretendia. Só que um dia a barista faltou e me jogaram na máquina e falaram, vai lá e faz. E aí eu, por observar os movimentos, eu falei, acho que é assim, né?
E aí eu fui, fiz e entreguei o café da pessoa e por um azar ou sorte, né, a pessoa me pediu um expresso puro, o que não é a bebida mais consumida lá, né? Geralmente é com leite, então quando você erra com leite dá para disfarçar, mais ou menos. Mas ela pediu um expresso puro e aí eu fui lá e fiz, a minha primeira vez na minha vida eu fiz. E aí eu entreguei a bebida, voltei, e aí quando eu vejo tá ela voltando muito brava e coloca o café assim no balcão, eu falei, isso aqui tá uma porcaria. Mas olhando aquele para café, eu não entendia porque tava uma porcaria. Ela começou a falar, porque essa crema, porque não sei o que, né? Não entendi nada. Mas, enfim, só que nisso também, estudando também, eu comecei a tomar mais café para ficar acordada e começar a trabalhar. Então, lá com café também acabava tomando, e muito com leite, porque o grande consumo lá é café com leite, né? Eu brinco que australiano não gosta de café, que australiano gosta de leite com café. É diferente. Mas brincadeira. E aí eu comecei a perceber que café podia ser um pouco melhor do que eu achava que era, porque antes no Brasil eu tomava só para ficar acordada, para estudar para a faculdade. Comecei a tomar, comecei a perceber que tinha diferença, comecei a me interessar. E ao mesmo tempo eu sabia que eu não queria mais voltar para a vida corporativa, de banco e crachazinho e praça de alimentação de shopping. E aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar, comecei a buscar cursos, e curso de barista é um dos que eu fiz, e o curso de barista era muito focado no equipamento para preparo de expresso, né? Os cursos mais incríveis que eu fiz não foram o de barista, foram cursos de avaliação, de prova de diferentes cafés, de diferentes qualidades. Enfim, aí eu comecei a me interessar, comecei a perceber que era uma coisa muito séria, que eu estava gostando mesmo, né? E comecei a pensar se de repente não era um caminho para mim, que não queria mais viver da vida corporativa. E aí, um dia, nossa, caiu a ficha e falou assim, não, é café. Eu tinha certeza, todas as células do meu corpo sabiam que era café, mas mesmo assim, desconfiadinha que eu sou, continuei estudando mais para ver se não era só uma desculpa, para não voltar para a vida passada, né? E nisso eu vi que não era, e comecei a me dedicar mais, trabalhar mais, estudar mais e focar, e virar a chave 100% para café, mas sempre aproveitando muito do que eu já tinha aprendido até ali. Sim. A gente aproveita tudo. Que legal. E você comentou café com leite na Austrália, né? É interessante porque a Itália tem o cappuccino, o argentino cortado, e a Austrália tem o famoso flat white, né? Que é até motivo de imbróglio diplomático com a Nova Zelândia. Explica o que é o flat white e como que é essa cena de cafeterias na Austrália. Bom, o flat white, né? Existe o flat white da Austrália, existe o flat white de Sydney, e aí aqui no Brasil eu já percebi que já transformaram a bebida em alguma outra coisa, assim como fizeram com o cappuccino italiano, né? Porque o cappuccino italiano, e mesmo na Itália tem variações de cappuccino, mas se você pegar o clássico italiano, é bem diferente do cappuccino brasileiro. Mas o flat white, e eu posso falar porque eu fiquei 4 anos na Austrália trabalhando em cafeterias e servindo muito flat white, inclusive levando bronca de cliente quando eu errava no flat white. Eles dão bronca mesmo. Dependendo do cliente, dá, né? Ainda mais quando a gente está falando de cliente frequente, né? Que vai lá quase todo dia, já sabe seu nome e tudo mais. Mas o que é o flat white? Flat white é o café com leite, e é um leite sem espuma, sem aquela parte cremosinha de leite. Seria o equivalente aqui ao nosso pingado ou a nossa média de padaria, que é café coado, né? Na Austrália, basicamente na rua, é com expresso, mas é café. E aí, o grande diferencial do flat white para um cappuccino, para um latte, etc., é essa coisa do leite não ter nenhuma espuma, né? Então, é café com muito leite, 0 espuma. Então, é uma dose de expresso com bastante leite. A dose pode variar, depende, porque lá tem muita essa coisa do café pequeno, médio, grande, de tamanhos, né? Se é o pequeno, talvez seja com uma dose, aí vai da receita da cafeteria. Mas o grande diferencial para você poder chamar de flat white é o café com bastante leite, e esse leite não pode ter espuma, não pode ter essa cremosidade, né? Ele é flat, e é white, é quase white, né? Porque é bastante leite. E essa discussão com a Nova Zelândia, no final, quem criou o flat white? Olha, como eu fiquei na Austrália, né, para mim, eu
ouvi isso, né, e eu acabo tendo essa parcialidade, para mim é uma criação australiana, né? Mas, não, né, há controvérsias. Sim, sempre. Que bom que tem essas discussões, né? Flávia, a sua cafeteria, o Little Coffee Shop, é um lugar literalmente pequeno, né? Menos de 2 metros quadrados, não tem nem mesas para sentar, mas rola esse clima de bairro, todo mundo em pé, com um cafezinho na mão. Quais que eram seus planos naquela esquina? Gui, na verdade, eu não tinha nem plano, né, de abrir. Eu estava num momento, eu tinha resolvido tirar um ano sabático para estudar café e tudo mais, porque eu pedi demissão no trabalho anterior e quando eu fui ver o mercado de trabalho de café não tinha nada interessante. E aí eu tinha me organizado financeiramente para isso, para tirar esse ano sabático, e aí eu resolvi estudar e tudo mais. Mas aí apareceu o ponto, aquela casa onde eu tô, onde está o Little, é da família da minha mãe. Na parte de baixo ela tem uma loja e na parte de cima não existia a área do Little não existia ainda, era uma parede dividindo, uma parte era a vitrine dela, outra parte era só a entrada para a sobreloja, que ela alugava para dentistas. Eles iam sair e ela sabe que eu estou sempre com ideia na cabeça, ela veio perguntar se eu não queria fazer nada lá em cima. Na época eu estava tocando a Coffee Week, assim, em casa eu já tenho Wi-Fi, já tenho a geladeira cheia, eu vou gastar mais se eu fizer daqui um escritório. Mas aí o bichinho do ter meu próprio negócio me mordeu. E aí eu comecei a ficar empolgada com a ideia, e apesar de, né, sempre falar, eu não quero abrir, não quero nunca ter cafeteria, eu comecei a me empolgar, porque eu, apesar de não querer ter naquela época, eu gosto de trabalhar em cafeteria, acho um trabalho muito dinâmico, ainda mais quando você é dona, você tem diversas responsabilidades, você não fica só fazendo uma coisa, tem diversas coisas, né? Enfim, comecei a me empolgar com a ideia, aceitei a ideia, né? E inicialmente imaginei abrir no andar de cima, porque tem quase 50 metros quadrados lá, tem banheiro, tem cozinha, tem um monte de coisa. Mas aí meu marido me ajudou a lembrar de uma coisa que eu já estava careca de saber, mas que eu tinha resolvido ignorar, porque o ego fica, né? Não, porque eu vou abrir a melhor cafeteria do mundo, vai ser o melhor café do bairro, enfim. E ele me lembrou que aquela escada, né, que é muito improvável as pessoas subirem para tomar um cafezinho, né, subir uma escada só para um cafezinho é quase impossível. E aí eu falei, você tá certo, você tem razão, o que eu faço agora? Ele falou, não sei, mas eu não vou subir a escada, ok. Então vamos lá, o que eu faço? Deixa eu ver lá embaixo, né, lá embaixo era mínimo. E aí eu fiz todo o estudo de ponto, fiz toda a lição de casa, me imaginei trabalhando ali naquele espaço muito pequeno, porque uma coisa é na foto, no Instagram, que fica muito legal, mas o dia a dia pode ser bem diferente. Enfim, e aí eu resolvi abrir lá, Gui, mas principalmente porque o ponto era bom. Porque se o ponto fosse ruim para a cafeteria, eu nunca abriria. Então, foi uma decisão muito racional, né? Para mim, eu já entendi que para eu ser feliz, eu preciso trabalhar com café. E para eu trabalhar com café, eu posso trabalhar em vários pontos da cadeia, como eu já tinha feito antes. Eu tinha trabalhado com torrefação, com fazenda e tudo mais. Então, essa parte do emocional já estava garantida, que seria o café, né? Mas aí, daí abrir uma cafeteria, começar um negócio, tinha que ser uma decisão racional, pé no chão, porque seria o dinheiro que eu juntei trabalhando, que eu ia colocar ali. E se tudo desse errado, eu seria a única que perderia tudo, né? Então, é isso. Então, eu abri porque o ponto era muito bom, mas aí eu consegui fazer uma coisa simpática. Não, e é legal, né? Porque realmente, para quem não conhece, é super pequenininho, é praticamente uma janela, né? Mas tá sempre lotado, todo mundo se conhece, tem aquele clima de bairro, de vizinho, né? Isso é super gostoso lá. E ainda mais se não abre de fim de semana, de dia de semana, a tendência é você ter mais esse público frequente, esse público que, né, que vem no dia seguinte, você pergunta como é que tá o cachorro, né? Às vezes a gente sabe o nome do cachorro, mas a gente não sabe o nome do cliente, né? Engraçado. Você comentou da Coffee Week Brasil. Antes da cafeteria, então, você já trabalhava com cafés, com consultoria. E o que é a Coffee Week Brasil? Quando que ela acontece? A Coffee Week Brasil começou em 2013. E foi um evento que eu criei para conseguir divulgar mais o café de qualidade para o consumidor final, a partir das cafeterias e dos estabelecimentos que servissem esse tipo de café. Então, basicamente, era um evento para divulgar a existência e a localização desses locais, né?
para as pessoas tomarem conhecimento e irem consumirem, começarem a conhecer um pouco mais os cafés de qualidade, conhecer não com aulas e palestras, não, é tipo tomar e perceber que, putz, é diferente, né? Porque às vezes a gente faz sempre o mesmo caminho para, né, pré-pandemia, a gente pega sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho, né? E aí a gente vai sempre vira para a direita. E pode ser que ali, a 5 metros para a esquerda, tem uma cafeteria incrível e você nunca vai ver porque você não sabe. Você está sempre fazendo o mesmo. Então, com a Coffee Week, a intenção era, tem aqui, tem nesse bairro, tem nessa localização, eles servem isso, isso e isso. E através de combos com descontos, né, durante algumas semanas. Seria o equivalente a restaurante week, seria para cafeterias, e não só cafeterias, porque já existiam outros estabelecimentos que serviam café de qualidade, como hamburgueria, por exemplo, né. Café é servido em tudo quanto é canto, não só em cafeteria, né. Então, também foi uma forma de estimular os próprios estabelecimentos a prestarem mais atenção nesse café de qualidade, que pode ser uma boa para eles. Talvez eles consigam vender até mais se eles capricharem um pouco mais na qualidade do que eles fazem. Né? E acontece todos os anos? Acontecia todos os anos, né? A última edição foi em 2019, e aí 2020 veio pandemia, né? E ao mesmo tempo, Gui, em 2020, eu percebi que estava começando a ter um boom desses tipos de eventos, né? E eles estavam começando a ficar todos muito parecidos. Então, depois da última edição em 2019, eu resolvi deixar em stand-by para ver, porque não precisava ser mais um, né? Deixa, então, quem está chegando agora fazer. Enfim, eu perdi o tesão de fazer, porque estava muito parecido, as coisas que estavam chegando estavam muito parecidas. Então, eu resolvi deixar de stand-by para ir observando e ver o que fazer, como mudar, se vale a pena ou se não vale a pena, né? E eu sempre tive parceiros muito bons para fazer esse tipo de evento, porque eu tinha cafeteria para tocar. Então, era uma decisão não sozinha, eu sempre tive parceiros. O Edenilson, da Cafeinação, não sei se você conhece. Ele, dá uma olhada, depois é muito legal, é um cara muito legal para conversar, inclusive. Ele me ajudou muito, fez toda a diferença. A Coffee Week não teria chegado onde chegou se não fosse por ele. Depois o Júlio também, que você não conhece, mas é uma pessoa que era da Restaurante Week, que também me ajudou. Sozinho a gente não chega na esquina, Gui. Enfim, mas eu deixei em stand-by, só que nisso veio pandemia, então Sim. Tá num stand-by forçadíssimo. Tá tudo em stand-by ainda. Legal, você falou essa atenção, né, ao café, interessante, até lá no Little tem um café que chama Tristeto, né, que é um ristretto triplo, e um expresso com gelo, limão e caldo de cana, né, são algumas das especialidades. O café é muito mais do que isso, você pode ampliar, aumentar essa criatividade, além do expresso, um café coado? Muito. O café, se você sabe trabalhar, é um coringa. Ele em si, sozinho, já pode te dar diversas experiências, dependendo de como você prepara. E, às vezes, com o mesmo equipamento, você pode ainda dar diversas experiências, que é o caso, por exemplo, do ristretto ou tristretto. Fazer um concurso, quem falar rápido ganha um tristretto na hora, assim, sem errar. Enfim, e tem as bebidas, né? O café pode ser um ingrediente incrível e ele pode ser um ingrediente predominante, ele não precisa ser uma coisa disfarçada, né? Então tem esse com caldo de cana, né? Que quem me inspirou para esse drink foi a Rita Lobo, foi assistindo um programa da Rita Lobo à noite, e ela estava lá fazendo um drink que não tinha café, mas tinha caldo de cana, era um drink gelado e tinha alguma outra bebida alcoólica. Eu falei, nossa, eu já sabia que café e caldo de cana combinava, mas eu nunca tinha tomado nessa coisa gelada, né? Porque é uma coisa antiga, inclusive, né? Tem muita gente que preparava, em vez de usar água, usava caldo de cana quente para fazer o café coado, ou para fazer tipo na panela, né? Que você joga o pó e você joga o caldo de cana, a água, né? O pessoal usava o caldo de cana e assim nem precisava adoçar. Então, isso é uma coisa antiga, essa combinação de caldo de cana com café não é uma novidade. Mas essa coisa gelada, eu falei, nossa, será que fica? E aí eu comprei o caldo de cana, e aí eu e o Dan, que é o barista lá do The Little, a gente começou a fazer os testes,
E aí a gente acertou as receitas e lançou. E eu tava assim, e o pessoal gostou muito, a resposta foi muito boa do público, eu tava lá me achando, né? Nossa, café com caldo, que coisa incrível que eu criei. E quando eu fui ver, já não era uma novidade, né? O próprio Bogo já servia, o Samuca do Bogo, ele já tinha um café gelado com caldo de cana, só que eu acho que o dele ou é cold brew ou é coado, eu não lembro. E o pessoal do Pato Rei também, tanto é que eu entrei em contato, falei, gente, eu achei que eu tinha criado, mas vou lançar, não estou copiando ninguém, tá? Mas aqui achei que, né? E tem outras bebidas, tem um que a gente criou também, foi o Moca para Maiores, né? O Moca para Maiores, na verdade, a intenção dele, eu tinha... Você já comeu tiramisu? Claro. Então, amo tiramisu. Nossa, tiramisu é uma perdição, mas ele não é uma coisa ainda muito conhecida, dependendo do público, tem muita gente que não conhece. Enfim, eu amo tiramisu, e a minha intenção era, tipo, fazer uma bebida que lembrasse o tiramisu, tipo um tiramisu de bebê. E aí eu comecei a fazer os testes, comprei o vinho Marsala, que é a base alcoólica original do doce, né, da sobremesa tiramisu, é o Marsala, que é um vinho fortificado italiano. Comprei o chocolate e tal, e aí a gente começou a fazer os testes, café com leite, chocolate, esse vinho Marsala e tudo mais. E aí a gente chegou numa receita que a gente gostou muito, e aí na hora de lançar com um nome, eu pensei em algum nome que lembrasse tiramisu, mas eu percebi que seria, assim, comercialmente uma falha, porque muito do meu público não sabia o que era tiramisu. Mas muita gente já sabia o que era um moca, né? Que é um café com leite e chocolate, né? Então, aí eu resolvi ir para um nome que demandasse menos explicação, que garantisse uma venda mais rápida, mesmo porque eu estou lá numa janela, não dá tempo de ficar, né? Senta aqui e vou explicar, não. Quando o nome já consegue explicar rapidamente, já é melhor para a gente e para o cliente, né? Então, eu falei, deixa eu ir para uma coisa de moca e tal, aí que nome que a gente pode dar? Aí ficou Moca para Maiores, porque tem a bebida alcoólica, né? Então ele vai café expresso, chocolate em pó, que a gente dilui ali na hora no café, uma quantidade de vinho Marsala e o leite, se for a versão quente, é leite vaporizado, tipo leite vaporizado para cappuccino, né, que é bem cremoso. Então, esse é o nosso Moca para Maiores quente. A versão gelada é o café com chocolate, aí a gente já reajusta as proporções, porque o gelado muda a sua percepção, né? Então, a gente precisa reajustar para continuar gostoso. Então, é o café com chocolate, o Marsala, né? Uma dose de Marsala, gelo, e o leite gelado, e a gente, às vezes, dá uma batidinha na prensa francesa para ganhar um pouco de cremosidade, né? Mas nunca vai ficar igual a cremosidade de um leite vaporizado. Mas tinha uma boa saída também, dependendo se estava mais frio, mais calor. E o tiramisu em si, você sabe a receita clássica dele? A clássica tem controvérsias, né? Porque a clássica tem lugar que fala que é com biscoito de champanhe, mas biscoito de champanhe é uma coisa francesa, né? Mas, resumidamente, é o biscoito onde você vai mergulhar ele em café e o Marsala, né? E aí você vai ter tem o mascarpone e tem ainda um creme que você faz antes, né? Um creme que a base dele é doce, e tem o mascarpone, e aí por cima você polvilha, você monta como se fosse um pavê, e por cima você polvilha cacau, né? Assim, classicamente, muito resumidamente falando, porque é uma receita complexa, né? Demanda um trabalho aí. Então... E cada família tem a sua, vários detalhes, né? E aqui no Brasil, eu fiquei muito chatinha, porque eu gosto muito de tiramisu, né? E eu passei umas férias em Roma, e lá, em qualquer buraco na parede, tem tiramisu. Então, eu tava comendo tiramisu toda hora, todos os dias. E eles têm o mascarpone de verdade, né? E a gente aqui, por mais caprichado que faça, que seja, por melhor que seja a qualidade de cada ingrediente que você está usando, o mascarpone daqui nunca vai ser o mascarpone de lá. Então eu fiquei chatinha, fiquei bestinha.
Então, é difícil. Eu evito até, às vezes, pedir, quando tem um lugar que tem tiramisu, eu já sou chatinha, nem quero, me dá outra coisa, porque eu vou ser tão chata, tão criteriosa. Tá no sangue, Poliane. Tem que ser o tiramisu perfeito. É azar o meu, né, que deixo de comer, porque... E Flávia, a torrefação é um processo super importante, né? Que ele pode ser feito desde na fazenda com os produtores de café ou em grande escala comercial e até mais focada, detalhada nas micro torrefações dentro das próprias cafeterias. Qual que é a importância desse processo e qual que é a influência no produto final? E as torrefações ao longo da cadeia, elas são essenciais, ainda mais quando a gente fala de café de qualidade. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e boa parte desse café é exportado. Então, o trabalho das torrefações em termos macro nunca foi o mais valorizado, né? É valorizado em termos de fornecimento em larga escala de café de baixíssima qualidade para o mercado, isso é uma coisa. Mas quando a gente começa a falar de café de alta qualidade, é essencial o trabalho das torrefações, das micro-torrefações, porque elas vão atrás do café no campo, elas vão bater na porta da fazenda e falar, por favor, posso provar seu café? Inclusive, há 10, 15 anos atrás, era absoluta novidade isso na parte da produtora, no campo. Então, imagina uma pessoa chegando no campo, falando, eu gostaria de provar o seu café para ver se você tem a qualidade que eu estou buscando, e prova, e não consegue achar essa qualidade, porque ainda era muita novidade no campo, e quando acha, e para falar para o não, eu não vou comprar porque esse café não está atendendo, para o produtor, o café dele é o melhor do mundo, porque é um trabalho infernal que ele coloca em cima. Então, mas tem essa questão, a torrefação tem que achar esses cafés no campo, olha o tamanho do Brasil. E a gente está falando de estradas ruins, a gente está falando também de desconfiança do produtor, que deve ser bem desconfiado quando entra alguém querendo provar e de repente acha um café incrível, não, eu vou pagar 5 vezes o que você está vendendo esse café, eu vou pagar 5 vezes isso. Ainda mais quando a gente está falando de mulheres, né, donas de micro-torrefações que vão fazer esse trabalho, onde a barreira é ainda maior por ser mulher e ainda mais na parte agrícola do país. Então, o trabalho deles é crucial, porque sem essas micro-torrefações, o consumidor final jamais saberia que existe café de qualidade, né? É engraçado porque, no nosso caso, a oferta criou a demanda, não foi... O café especial começou a ser consumido não porque tinha uma demanda pedindo. As pessoas aqui, a gente tem o maior mercado consumidor do mundo, né? Não per capita, mas em volume. Mas, enfim, a gente toma muito café. Mas as pessoas nem sabiam que existia café de qualidade, né? Qualidade para o consumidor final é ele gostar, enfim. Só que aí começou um movimento de cafeterias que torravam o próprio café, começarem a ofertar esses cafés de maior qualidade. E aí a mídia começou a se interessar e começou a falar, e aí as pessoas começaram a ver também através da mídia, ou mesmo consumindo, né? Porque a cafeteria ela tem um público muito local, né? Então a mídia é importante nessa hora para divulgar esse tipo de trabalho. Enfim, aí começou, então foi a oferta que criou a demanda. Então, quem é que criou essa oferta? As torrefações, quem torrava esse café, quem ia atrás, achava esses cafés, e ainda acha, ainda está indo atrás, compra, torra compra o grão verde, então. Compra o grão verde, compra a saca, e é um trabalho desgraçado. E fora isso, o café no Brasil, ele dá uma vez por ano. Depende da região onde você está, né? Mas tem a largada oficial, que é em maio, abril, maio. E dependendo da região, vai até outubro, mas é de maio a julho, agosto, mas é uma vez, né? Independente da região onde você estiver, vai dar uma vez só. Então, as torrefações, elas têm que, além de tudo, ter um planejamento financeiro e operacional gigantesco, porque elas precisam comprar tudo, quase praticamente à vista, né? Estocar aquilo, e tem que estocar muito bem estocado para não perder a qualidade, e aos poucos, ao longo de um ano, vendendo, né? Então, elas
elas compram, passam 2, 3 meses comprando, e esses cafés que elas compram, a maior parte, né? Ao longo do ano dá para comprar também, né? Mas a maior parte, né, para você garantir os de maiores qualidades, você tem que, né, pagar, e para garantir que vai vir para você. E aí esse detalhe que tem torra média, clara, escura, como que funciona? Na verdade, Gui, essa questão da cor é uma coisa antiga já, é um conceito que já caiu por terra, mas eu percebo que embalagens de cafés de supermercado ficam trabalhando essa questão da cor da torra. A cor da torra, ela não vai dizer sobre a qualidade, a não ser que a gente esteja falando já de uma torra mais escura, que vai dizer que está carbonizado, mas também não vai falar se o grão que foi carbonizado era um grão de qualidade ou não. Mas eu percebo que grandes indústrias acabam usando esses termos assim de uma forma mais comercial e marqueteira, mas se a gente está falando de uma torra média, uma torra clara, a gente pode ter 2 grãos torrados e cuja cor no final sejam muito parecidas, mas eles podem te dar resultados sensoriais totalmente diferentes, né? Então, a torra, falar de cor de torra pode confundir mais do que ajudar. E Flávia, e em casa, como que é o seu café da manhã, logo cedo? Qual o cafezinho que você faz e o que acompanha? O meu café da manhã vai ser o mais boring, mais chatinho, assim, para muita gente, talvez seja uma frustração, mas eu amo um pãozinho quente com manteiga, e café coado que eu faço ali na hora, e eu não vivo sem, mesmo quando eu e meu marido a gente viaja, é o que a gente come de manhã, a gente toma esse café da manhã, e aí depois quando a gente sai, aí a gente vai ver o que estão servindo, aí a gente prova coisas diferentes, mas mais por curiosidade, mas o café da manhã mesmo tem que ter o pão quentinho com a manteiga e o café coado na hora. E como que você é em viagens, assim, você costuma buscar cafeterias, você fica muito detalhista? Ai, Gui, olha, é uma coisa que eu sei que tem muita gente que não trabalha com café e faz isso, comigo foi ao contrário, eu comecei a fazer isso depois que eu comecei a trabalhar com café. E é um saco, porque é trabalho, acaba sendo trabalho, né? Uma coisa que eu falo para quem quer abrir cafeteria e ama estar em cafeteria, né? Porque é um momento zen, que você relaxa ali, fica, né, com os amigos, conversando e tal. Quando você tem cafeteria, ou quando você pensa em abrir cafeteria, esse momento vai embora, porque toda vez que você entra numa cafeteria, você fica escaneando o lugar, já fica olhando o que você acha legal, o que você não gosta, o que estão fazendo de errado. E conforme você trabalha com café e com cafeteria, tem sons que você ouve que você já sabe que estão fazendo tudo errado. Então, eu busco sim, mas eu percebo que é uma curiosidade que tem a ver com o meu trabalho e não com as minhas férias, né? É isso. Então, gente, se vocês amam muito estar em cafeterias, curtem aquele momento como clientes, não abram cafeteria, porque esse momento vai embora. Desilusão. E tem algum lugar que você foi, que tem alguma história sobre café, o café da manhã? Alguma desilusão, não sei, na Itália, Buenos Aires, lugares, Paris, clássicos por cafeterias? Então, Paris, a questão da cafeteria focada no café ainda é muita novidade, né? É um movimento que começou há alguns anos, mas ainda é muita novidade. A questão lá é o café que serve um pouco de tudo, né? E fica aberto o dia inteiro. Então, a cafeteria ainda é novidade em Paris. Em Roma, o café, né, espresso é uma criação italiana, né? O pessoal bebe muito espresso lá. Só que não é de qualidade. A maior parte do café bebido na Itália é de baixa qualidade, como em qualquer outro lugar no mundo, né? Quando você tem muita escala, você não tem a qualidade. E o perfil de sabor do espresso italiano é uma coisa muito característica, né? E quando eu fui e eu tomei pela primeira vez um espresso italiano, nossa, eu não consegui dar o segundo gole. Com todo respeito. Inclusive, é engraçado porque eu tenho uma cliente, uma senhora que é uma figura, ela tem uns 80 e poucos anos e ela é casada com um italiano que está no Brasil desde pequeno. E ela fala, vou mandar meu marido aqui porque ele ama café e ele é italiano. E quando ela fala isso, eu penso, não manda, porque vai dar briga.
Já chegou algum italiano lá na Little e reclamou de alguma coisa? Ele chegou. Ele foi. E aí ele tomou o expresso, e o meu expresso, que é de altíssima qualidade, não tem nada a ver com o expresso italiano em termos de perfil de sabor. Mesmo se você pegar um expresso italiano de alta qualidade, se ele for feito para lembrar o perfil sensorial do expresso italiano, vai ser bem diferente. O que é esse perfil de sabor? Ele é mais amargo, é mais ácido? O italiano é bem amargo, e é um amargor que não é só de torra, é também de uma espécie de grão que é muito usada no blend do espresso italiano, né? Que a gente tem o arábica e o canéfora, né? E eles usam muito o canéfora no blend, né? E o canéfora tem um amarguinho que é só dele. E aí tem outros amargos de defeito, de torre, etc, né? E é muito característico. Se você pega os cafés da Nespresso, quando eu tomei esse espresso italiano, por mais que eu não tenha gostado, eu entendi muito bem o perfil sensorial da Nespresso, das cápsulas mais vendidas. As cápsulas da Nespresso pegaram esse perfil sensorial e fizeram, acho que de uma forma bem feita, né? Lembra muito o espresso italiano, mas eu tomo cápsula de Nespresso, né? O da Itália, de rua da Itália, eu não consigo beber. Mas o italiano chegou na sua cafeteria, o que aconteceu? Ai, Gui, foi... Aí ele pediu o expresso, aí eu falei, olha, você não vai gostar. Eu já preparei o terreno, eu já falei assim, olha, você não vai gostar. Não quero brigas aqui. Expliquei para ele por que ele não ia gostar e tal. E ele tomou, e de fato ele não gostou, só que aí ele quis começar a me ensinar. Isso é muito comum, tá, Gui? Principalmente quando é mulher atrás do balcão. Quando é homem operando uma máquina, o pessoal enxerga como se fosse um engenheiro. Quando é mulher, é a mocinha atendente. E aí ele quis começar a querer me ensinar sobre o meu próprio trabalho. E aí eu fui barrando com toda a educação para não perder a razão. Mas ele não imaginava um senhor de 80 e poucos anos olhar para mim e falar alguém retrucando ele, né? Então foi a mulher dele junto só dando risada. Então ela jogou o marido lá só para causar, só para ver o circo pegar fogo. E eu assim, você uma cena própria italiana, né? Teve muito... Sim. Ele nunca mais voltou, ela volta, mas ele ela volta. Vocês ficaram amigas, que bom. Flávio, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. E qual som não pode faltar no seu break? Gui, eu gosto de uma coisa mais animada de manhã, né? Para já começar o dia no pique. E conversando com você, eu lembrei muito, né, da minha época da Austrália. E eu lembro que eu fui para a Austrália, eu fui meio que fugida do Brasil, eu não queria mais estar no Brasil, eu lia 3 jornais por dia por causa do meu trabalho com economia, e a única conclusão que eu tinha é que o Brasil já era, né, não tinha jeito. Então eu fui embora do Brasil, antes de ir para a Austrália eu estava saindo do Brasil. E aí eu lembro muito dessa música que eu ouvia quando era pequena, eu achava só engraçada, eu achava uma música divertida, porque a letra, para mim, eu não sentia, não sabia o que queria dizer, né? Mas depois de ter voltado da Austrália, eu entendi a letra, né? E, ao mesmo tempo, ela é muito animada, e eu gosto muito, que é a música do Gil, que é Beck in Bahia. E talvez você também se identifique até mais do que eu, porque você morou em Londres muito tempo, né? E ele compôs essa música quando ele estava em Londres, mas ele fala na música, né? Que é como se ter ido fosse necessário para voltar. Foram 4 anos de Austrália, e eu nunca fui para a Austrália para querer ficar para sempre, né? Mas eu também não queria voltar, então eu fiquei num limbo até o dia que eu entendi que eu queria voltar para o Brasil. Né? Então essa é a música que eu sugiro, que é a minha dica de música para o café da manhã. Ela é alegre, ela é animada e ela tem mensagem. Legal. Pessoal, sigam, curtem e comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima.